Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre poemas. Objetivos: analisar um poema considerando suas características estilísticas, compreender as relações entre o texto literário, o contexto social, político e cultural, valorizando a literatura enquanto patrimônio cultural. Mobilizar conhecimentos sobre linguagens artísticas. Vamos refletir um pouco? Quando se fala em poema, já se pensa em amor, não é mesmo? Será que todo poema só fala de amor? Você já leu poemas sobre outros temas? Você sabia que os textos podem ser classificados de acordo com a sua estrutura, conteúdo e objetivos? Claro que sim, né? Vamos lá então. Certamente o amor é um tema clássico da poesia, mas não é o único. Por isso te convido a analisar um poema que não traz essa temática. Vem comigo. Do Juca Pirama, de Gonçalves Dias, da tribo pujante que agora é errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de mor. O outro texto do hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu fulguras. Ó florão da América. Então, o hino nacional, né, que é o nosso texto 1, e aqui o texto 3, Memórias do Sargento de Milícias, do Manuel de Antônio de Almeida. Já no português, né, que não é o nosso atual, perceba. Quando saltaram em terra, Maria começou a sentir certos enojos. Foram os dois morar juntos, e daí um mês manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão. 7 meses depois, teve a Maria um filho formidável, menino de quase 3 palmos de comprido, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual logo depois que nasceu, mamou 2 horas seguidas sem largar o peito. E esse nascimento é certamente de tudo o que temos dito, o que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói dessa história. Já o texto 4, né? Cena 1, Chiquinha, Maricota e Meninos. Chiquinha, meninos, não façam tanto bulha. Lulu saindo do grupo. Mana, vejo Judas como está bonito, logo aparecer a aleluia. Havemos de puxá-lo para a rua. Chiquinha, está bom, vão para dentro e logo venho. Lulu para os meninos e moleques, vamos para dentro, logo viremos quando aparecer a aleluia. Vão todos dentro em confusão. Chiquinha para a Maricota. Maricota, ainda não te cansaste nessa janela? Maricota, voltando a cabeça. Não é da tua conta. Então, do Martins Pena, Judas em Sábado de Aleluia. A estrutura dos textos. Observe. Textos 1 e 2 são escritos em versos, mas os conteúdos são o quê? Diferentes. O primeiro revela sentimentos de patriotismo e o segundo, narra efeitos heróicos, né? Então, do texto 1, do hino nacional, efeito heróico. E aqui, os feitos. Já na próxima análise, o texto 3 é escrito em prosa, em parágrafos. Olha só. Né? O fragmento do Memórias de um Sargento de Milícias é em prosa. E o texto 4, que nós percebemos, foi para ser encenado. É um texto teatral, é um texto dramático. Enquanto os gêneros literários, nós sabemos que eles fazem o quê? Que eles reúnem um conjunto de obras que apresentam características análogas de forma e conteúdo. Essa classificação pode ser feita de acordo com critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, contextuais, entre outros. Dividem-se, então, em 3 características, né, básicas, categorias que são o épico, o lírico e o dramático. Enquanto os gêneros literários, cabe um alerta, olho na tela. Nenhuma obra pertence inteira e absolutamente a um gênero. Uma epopeia, por exemplo, pode apresentar trechos líricos. Um poema lírico pode apresentar passagens narrativas. Estudaremos o gênero lírico. Eu lírico é o nome que se dá à voz de um poema. E a palavra lírico vem desse instrumento aqui, que é a lira, que acompanhava o canto dos poemas.
No início da nossa língua portuguesa, música e poesia eram para ser feitas cantadas, lá no início, nas cantigas, depois que houve a dissociação. Em relação ao gênero lírico, a manifestação de um eu lírico que expressa no texto seu mundo interior, suas emoções, seus sentimentos. Dizemos assim que é a voz do poema, diferente do narrador, não confundir. A predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa, como também exploração da musicalidade das palavras. Apresenta-se geralmente na forma de poemas, mas pode ser narrativo. Pertence a essa categoria, então, alguns grupos, a saber, uma elegia é um poema de composição terna, triste, né? Cântico do Calvário, por exemplo, é uma das elegias mais tristes da nossa literatura. Eras na vida, né? Pássaro, varou-te a flecha do destino, eras a messe de um dourado estio. A ode é um canto de tom entusiástico. A eco é uma composição cuja temática é a vida campestre e bucólica. E o soneto, já nosso velho conhecido, uma composição de 14 versos, divididas com 2 estrofes com 4 versos, que são os 2 quartetos, e 2 com 3, intitulados tercetos. Em relação ao gênero lírico, veja então essa estrofe de Luís Vaz de Camões. Camões também é autor da epopeia, né? Os Lusíadas. E aqui nós temos um trecho da obra dele lírica. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Este quarteto compõe um soneto camoniano. Perceba então as rimas presentes, né? O sentimento aqui explorado. Em relação a isso, nós podemos ver que, alcançando o cerne dos sentimentos mais complexos que existem, ou seja, o amor, que nos provoca tanto prazer e sofrimento ao mesmo tempo. O eu lírico exprime a dualidade desse sentimento. Ó. Amor é fogo que arde sem se ver. É um sentimento de dualidade. Por meio da aproximação dos opostos, ou seja, da figura chamada então antítese, o eu lírico mostra uma série de afirmações sobre o amor que parecem contraditórias. Observe, é ferida que dói e não se sente. Como não se sente a ferida que dói? Um oposto. Contentamento descontente, outro oposto. Dor que desatina sem doer, fogo que arde sem se ver. Então, esse recurso chamado antítese, e não confunda, né? Antítese com paradoxo. Se acontece simultaneamente, é paradoxo. Nós temos, então, a aproximação dos opostos. Hoje, como é tratado o eu lírico, né? Considerando o gênero lírico, tudo que fala, a alma e as emoções, até o início do século XX, os poemas em geral obedeciam a um rigor métrico. Na literatura, o rigor formal foi questionado e passaram, então, a existir textos com liberdade formal. Olhe, por exemplo, do Ferreira Goulart, o poema Não Há Vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação, do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Viram a diferença lírica de um poema camoniano, de um poema para um poema mais atual como Ferreira Goulart? Sim,
Com isso, chegamos à atividade 1. De acordo com o que estudamos, qual é a temática do poema Não Há Vagas? Justifique suas respostas apontando características encontradas no texto relacionadas ao que estudamos sobre o gênero. Ok? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. Você percebeu que eu deixei o poema todo para você reler, né, do Ferreira Goulart. Então você observou estas telas aqui e com isso você tem subsídios agora para responder a questão. O poema lido trata do quê? De uma questão social. Ele não fala de amor ou de sentimentos pessoais. O que mais ele faz? O eu lírico, ou seja, a voz interna do poema, expressa suas ideias e impressões sobre a realidade social adversa e traz uma crítica ao fazer poético, que não traz essa preocupação. O poema de Goulart, que é um autor modernista, não tem foco em sentimento pessoal do eu lírico, mas em sentimento coletivo. Gostou? Olha a grande dica. Conheça os 10 melhores poemas de Ferreira Goulart acessando este QR Code aqui na tela. Você pode acessar então a www.revistabula.com. Combinado? Atividade 2, olha que bacana.
aqui cabe e aqui não cabe no poema. Ao citar o que cabe e o que não cabe no poema, o eu lírico faz uma metáfora a qual situação? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a atividade 2. Então, ao citar o que cabe e o que não cabe no poema, o eu lírico traz uma metáfora das coisas úteis. O que cabe e o que não cabe no poema? Então, as coisas úteis, os problemas sociais, cotidianos, que realmente importam, não são tratados em poemas, ou seja, o poema tradicional traz apenas espaço para coisas fúteis, segundo o eu lírico. A metáfora presente é de que as pessoas podem não se preocupar com questões sociais, mas mais com questões estéticas. E agora, olhe na tela, em azul, a primeira questão A. Em preto, a primeira questão B, para você não se confundir. Nossa leitura será em colunas. Letra A, releia a estrofe. Só cabem no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. Qual seria o homem sem estômago e a mulher de nuvens? Já na letra B, relendo a outra estrofe, ou seja, o poema, senhores, não fede nem cheira, o que o eu lírico quis afirmar com o uso da ironia no trecho? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Gabaritando, a letra A da atividade 3 nós temos: o homem sem estômago seria aquele que não precisa se preocupar com questões simples de subsistência, como alimentação. A mulher das nuvens seria a mulher ideal, abstrata. Na letra B, a outra estrofe, o poema Senhores não fede nem cheira, o que ele quis dizer com essa ironia? Nem fede, nem cheira. Percebe? Uma indiferença, né, para ignorar as necessidades da sociedade e trabalhar temas, em sua maioria, relacionados a sentimentos pessoais. Então, essa expressão aqui, irônica, não fere nem cheira, faz justamente o quê? Uma crítica à indiferença dos poemas em relação à realidade atual. Percebeu? Se não fede nem cheira, não tem cheiro algum, né? O que aprendemos? Conhecemos características dos gêneros literários, analisamos um poema do escritor Ferreira Goulart. Observe o poema aqui, né? Nós temos ele na íntegra. Este poema não há vaga. Foi analisado por nós e o que mais fizemos? Vamos ver aqui? Analisamos e nos mobilizamos sobre conhecimentos de linguagem artística. Nesse vídeo falamos sobre poema. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!